Retomando o que estávamos falando, paramos quando falamos que os reformadores do século XVI, reformador da igreja, eles não tiveram uma preocupação muito grande de evangelizar povos não alcançados, mas sim de alcançar os povos que já eram alcançados, tidos como cristãos e que não estavam com a doutrina correta. Então, mas Calvino, ele se preocupou em fazer com que pastores de Genebra, no caso 2 deles, junto com outros huguenotes ou calvinistas franceses, viessem para o Brasil em 1557 para implantar aqui no Brasil uma colônia antártica, que era o projeto de Vinet-Gallon, e junto Calvino estaria contribuindo para plantar também nesse hemisfério, né, aqui no continente americano, é? No caso no Brasil, plantar também já igrejas protestantes e o conhecimento da palavra de Deus. Tanto é que esses 2 pastores, junto com esses líderes, eles elaboraram no Brasil uma confissão de fé, chamada Confissão de Fé da Guanabara. Tá? E a primeira confissão de fé produzida em toda a América foi essa confissão de fé. É interessante esse texto para quem quiser conhecer. Pois bem, mas esse trabalho dos franceses foi um trabalho malogrado, porque a principal razão com que Vinet-Gallon veio para o Brasil não era para evangelizar os índios, era outros interesses políticos e econômicos, né? Não deu certo. Pois bem, aí no século seguinte, os holandeses, através da Companhia das Índias Ocidentais, fizeram também um projeto de vir ao Brasil. Isso foi em 1624, não deu certo quando eles tentaram invadir Salvador, e em 1630 eles fizeram uma nova tentativa na região de Pernambuco, ali Pau Amarelo, Olinda, Recife, e conseguiram implantar a colônia holandesa no Brasil, e conseguiram fundar e organizar diversas igrejas, trazendo ao longo de 24 anos cerca de 51 pastores da igreja reformada para trabalhar no Brasil. Alguns deles ficaram aqui, outros passaram por aqui, mas foram ao todo 51 pastores que passaram aqui. E fundaram algumas igrejas, chegaram a fundar até 2 presbitérios, porque essas igrejas eram reformadas, calvinistas. Então, eles organizaram o presbitério de Pernambuco, que pegava as igrejas de Pernambuco para a Bahia, e as igrejas, o presbitério da Paraíba, que pegava as igrejas da Paraíba para o lado do Ceará. Então, esse trabalho não rendeu muito tempo, porque logo houve o esforço dos portugueses de expulsar os holandeses do Brasil. Viu? E o que realmente aconteceu em 1654. E quando isso aconteceu, aqueles cristãos protestantes que haviam no Brasil foram embora. E os ameríndios e os brasileiros, eram um número muito pequeno, eles foram assimilados, e a igreja desapareceu no Brasil. Mas essa foi a segunda tentativa do protestantismo entrar no Brasil. A primeira no século XVI com os franceses, e a segunda no século XVII com os holandeses. Aí não se tem notícia de protestantes vindo para o Brasil por um bom tempo, a não ser um ou outro, escassamente falando, passando de viagens pelo Brasil. Um deles foi o caso de um alemão chamado Hans Steden, que era um aventureiro, mas era um reformado, inclusive, um calvinista também, que esteve aqui no Brasil, foi capturado pelos tupinambás e viveu alguns poucos anos entre os tupinambás, e ali há um registro de que ele deixou o testemunho de um Deus verdadeiro, da obra de Cristo. Ele fez o seu papel, mas quando ele teve a oportunidade, ele abandonou os tupinambás, abandonou aquela obra e retornou para a Europa, mas ele escreveu uma obra falando sobre essa sua experiência no Brasil. Então eu diria que
ele foi, de um certo modo, ele era um aventureiro. Ele foi alguém que chegou no Brasil e testemunhou o Evangelho do Senhor Jesus Cristo na perspectiva reformada ou calvinista, tá bom? Bom, passaram-se mais alguns anos, então a família real veio para o Brasil. Quando a família real veio para o Brasil, nós sabemos, 1808, não é? Aí eles começaram a se preocupar com muitos aspectos que outrora não se preocupavam aqui no Brasil, como a educação e também a religião. E a religião, evidentemente, do Brasil era a católica romana. Por quê? Porque desde a fundação do Brasil, especificamente desde 1550, que foi plantado os missionários católicos no Brasil e a cristianização do Brasil católica romana. Não é? Então, era o catolicismo romano, a religião atrelada ao Estado, subjugada também pelo Estado, mantida pelo Estado, protegida pelo Estado, tá? E, enfim, não havia no Estado nenhum aspecto de abertura para vir a uma outra religião, mesmo que fosse cristã, para o Brasil. Mas quando chegou por volta da década de 1820, não é? Havia necessidade de explorar as terras brasileiras, de fazer com que as terras brasileiras tornassem-se frutíferas. Então o governo se preocupou em trazer imigrantes para o Brasil, fazendo uma propaganda na Europa, dizendo o seguinte: quem vier para o Brasil, a família que vier para o Brasil, nós amparamos, nós damos salário por cabeça de pessoas, nós damos terra para essas pessoas, nós damos equipamento para essas pessoas, e elas não podem fundar uma nova religião, mas elas podem praticar a sua religião nativa, a sua religião de origem, dentro da sua colônia. Foi assim, então, que nasceram os primeiros protestantes do Brasil, ou seja, criou-se um protestantismo no Brasil atrelado à colônia, ou seja, não era um trabalho missionário, não era um trabalho evangelístico, era um trabalho dentro da colônia. Então, por exemplo, os suíços, os alemães que vieram, que eram protestantes, fundavam dentro da sua colônia uma igreja protestante. Os outros que eram católicos fundavam dentro da sua colônia o culto católico, tá? Então, isso aconteceu durante alguns anos. Quando foi na década seguinte, de 1830, então a Igreja Metodista Episcopal nos Estados Unidos preocupou-se com o Brasil e mandou para o Brasil um missionário chamado Fortan Pitts, e ele veio fazer uma fiscalização, ele veio fazer uma tomada de situação. Logo depois, Fortan Pitts recomendou à igreja que mandasse um missionário, e veio um missionário chamado Justo Spode, que ficou aqui há alguns anos e fundou uma escola dominical no Rio de Janeiro. Nesse mesmo momento, os ingleses e os americanos também mandavam Bíblias para o Brasil, e a Sociedade Bíblica mandou também um missionário metodista chamado Daniel Pares Kidder, que trabalhou também no Brasil. Mas esses três missionários que citei, o Spalding, o Kidder e também o Justo Spalding, esses três missionários, eles não plantaram igreja, eles apenas disseminaram a palavra de Deus, mas abriram um caminho para a obra missionária se divulgar no Brasil, disseminando a palavra de Deus, a palavra de Deus. Nesse mesmo período, veio um pastor missionário também americano, presbiteriano, chamado James Gulley Fletcher, que veio ao Brasil, não para plantar igreja, mas para divulgar o trabalho das sociedades bíblicas da Sociedade Bíblica, e também para dar um auxílio aos marinheiros que aportavam no Brasil, um trabalho de capelania. Fletcher era de Princeton, do mesmo seminário que Simonton posteriormente vai sair, e ele fez um trabalho, mas não plantou nenhuma igreja presbiteriana, mas ele era presbiteriano. Bom, nós estamos chegando ao momento de falar como é que os presbiterianos finalmente chegaram ao Brasil e plantaram a igreja, né? Bom, eu gostaria de destacar que esses três metodistas passaram pelo Brasil e não deixaram um trabalho permanente. O trabalho metodista foi implantado no Brasil cerca de 30 anos depois.
30 anos depois. Portanto, ficou essa lacuna. Quem veio para o Brasil agora, no primeiro momento, e que realmente plantou uma igreja no Brasil, foi um missionário presbiteriano chamado Roberto Calley. Roberto Calley, ele era escocês, era da Igreja Livre, da Presbiteriana Livre da Escócia, mas ele veio para o Brasil como freelancer, ou seja, ele veio por conta própria, ele não foi enviado pelo trabalho missionário, nem por igreja nenhuma. Ele era médico, ele era farmacêutico e era formado em teologia em Glasgow, não é? De modo que ele foi um missionário que plantou uma primeira igreja evangélica no Brasil, que hoje existe ainda, que é a Igreja Evangélica Fluminense, no centro do Rio de Janeiro, que é a mais antiga igreja evangélica do Brasil. Tá? Em língua portuguesa é a mais antiga. Depois a gente continua mais falando sobre essa história e sobre essa obra missionária no Brasil. Estamos chegando em Santos, com a graça de Deus.